Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Eu me chamo Adriano Almeida e você está no canal Pitá Teologia. Seja muito bem-vindo. O nosso assunto de hoje, como vocês puderam ver aí na thumbnail, na capa do vídeo e no título do vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre batalha espiritual, tá? Nós vamos, esse assunto que ele tem muita relevância na nossa vida espiritual, um assunto aí que ele é muito distorcido no dia a dia por algumas pessoas, porque elas não têm uma compreensão bíblica do assunto e acabam então sendo levadas por ideias mirabolantes aí, né, de algumas pessoas. Então nós precisamos entender a batalha espiritual no contexto bíblico, de acordo com o conceito bíblico. Então, antes de nós iniciarmos, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com algum amigo e nós assim estaremos alcançando mais pessoas com a verdade da palavra. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos mostra, lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, eu tenho aqui algumas anotações, que a nossa luta não é contra pessoas. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os potestades, principados, as hostes espirituais da maldade. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, ela não é contra pessoas, ela é contra algo maior, ela é contra algo que está invisível. A nossa luta é contra o império de Satanás. A nossa luta é contra o império do diabo. E essa luta consistia em quê? É para ver. Lembrando, Paulo está dizendo que é a nossa luta. A luta da igreja. É a nossa luta. Nossa luta é contra Satanás e seus demônios. É contra a oposição dele para a pregação da palavra de Deus. Satanás, ele está vivo e ativo na terra. O diabo, ele está vivo, ele está ativo na terra. Uma das coisas que o diabo quer que as pessoas pensem é que ele não existe, é que ele está aprisionado, ele está ativo na terra, o diabo. O diabo está trabalhando na terra para aprisionar o máximo de pessoas possíveis, para desviar o máximo de pessoas possíveis da verdade, para fazer com que o máximo de pessoas possíveis se rebelem contra Deus, se desviem do caminho da verdade, se entregue totalmente ao pecado. Porque o que o diabo quer é que a humanidade se afaste de Deus, que a humanidade se distancie de Deus cada vez mais. E ele está ativo, trabalhando ativamente nesse propósito. Mas Deus, ele tem testemunhas fiéis na terra, Atos 1:8. Deus tem testemunhas fiéis na terra que fazem oposição a esses propósitos malignos de Satanás. A igreja, ela faz resistência ao plano do diabo. Enquanto o diabo quer levar as pessoas para o inferno, a igreja prega a salvação em Cristo Jesus. Enquanto o diabo quer aprisionar as pessoas no pecado, a igreja prega a liberdade em Cristo Jesus. Enquanto o diabo quer desviar a humanidade de Deus, a igreja prega que Jesus é o único caminho para Deus. Então a igreja, ela está na terra para limitar. O Espírito, através da igreja, limita a atuação do diabo. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Nós devemos resisti-las pelo poder da oração, pelo poder da palavra, pela verdade, pela justiça, pela fé. É essas que são as nossas armas
que causam resistência ao reino das trevas. A batalha espiritual consiste na oposição dos cristãos às forças malignas pela pregação do evangelho, pela oração e pelo poder da palavra, é o que diz o pastor Ezequias no seu livro Batalha Espiritual. O pastor Ezequias ele diz que essa batalha espiritual ela não consiste em uma troca de força para ver quem é mais forte, se é Deus ou Satanás. Deus é todo poderoso, irmão. O diabo não tem a mínima chance contra Deus. A chance do diabo contra Deus é zero, zero chance. O diabo não tem. O diabo crê que estremece diante da presença de Deus. O diabo teme a Deus, ok? O diabo tem que se submeter a Deus porque Deus é soberano, Deus é o Senhor, Deus é todo poderoso. Mas a batalha espiritual não consiste em uma troca de força para ver quem é mais forte e quem não é mais forte. Batalha espiritual não é isso. Batalha espiritual consiste na oposição da igreja contra as forças malignas pela pregação do evangelho. É isso que é batalha espiritual. Nós nos opomos ao sistema implantado por Satanás na terra, que quer fazer com que as pessoas sejam aprisionadas no pecado e não experimentem a liberdade em Cristo. Como é que nós nos opomos a isso? Pregando o evangelho, orando, proclamando o poder da palavra de Deus. É assim que nós guerreamos as batalhas espirituais. É assim que lutamos as batalhas espirituais. A armadura de Deus, que está revelada lá em Efésios capítulo 6, que Deus disponibiliza aos seus guerreiros, a nós, a igreja, é para nos fortalecer para essa batalha terrível. Então, as armas espirituais que Deus disponibiliza para a igreja, ela avisa o fortalecimento da igreja, para que a igreja resista pela pregação do evangelho, pela oração e pelo poder da palavra, às forças do diabo, às atuações de Satanás. Então, nós devemos ter em mente que o diabo atua para que a pregação ela não seja efetuada, para que o poder da palavra não seja conhecido, para que a oração cesse. Porém, Deus tem na terra uma igreja que faz resistência a Satanás pela oração, pelo poder da palavra e pela pregação. Foi muita informação, eu sei disso, em pouco tempo, as informações muito reduzidas por causa do nosso tempo aqui. Mas eu espero que eu tenha esclarecido um pouco essa questão de batalha espiritual. Eu gostaria de pedir ao irmão, à irmã que se inscrevesse nesse canal. Nós temos muito conteúdo edificante aí para a glória de Deus. Você deixe o seu like, que você compartilhe esse conteúdo se você achou útil com alguém e que você deixe aqui um comentário sobre o que você acha da batalha espiritual, o que você sente, como você guerreia as batalhas espirituais, tá bom? Mas a Bíblia diz que nós temos a vitória garantida pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não toca nele. A Bíblia diz que estamos selados pelo Espírito Santo. Nós devemos ser cautelosos no que diz respeito a Satanás, mas nós não devemos temê-lo. Nós tememos a Deus. Nós resistimos ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então que Deus continue nos abençoando, que o Senhor continue aí nos dando força para nós resistirmos às forças espirituais da maldade. Então até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.